Fala pessoal, que bom ter você aqui para mais um vídeo, para mais uma palavra. Hoje dando sequência àquilo que nós já estávamos falando. Nós falamos no vídeo anterior nós estamos falando sobre propósito e nós falamos no vídeo anterior como descobrir o seu propósito. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre processo para chegar ao propósito. É um vídeo muito interessante, trataremos de coisas muito interessantes, então assista o vídeo e seja edificado pelo poder dessa palavra. Nós falamos muito sobre propósito, nós ouvimos falar muito sobre propósito. Só que o propósito ele não vem sozinho. Todo propósito ele vem acompanhado de um processo. É muito bom falar sobre propósito, é muito importante falar sobre propósito. Mas falar sobre processo é necessário. Porque às vezes a gente fala muito sobre propósito e a gente não prepara as pessoas para o processo que ela vai passar. Todo o propósito ele passa pelo processo. Você não vai chegar ao seu propósito sem antes se preparar, sem antes ter um preparo. Então, isso é o processo. E nós falamos sobre propósito, mas não falamos sobre processo. Mas aqui, nós vamos falar sobre processo, nós vamos te deixar avisado que todo propósito, ele passa pelo processo. Antes de você chegar ao lugar que você tem que chegar, você vai passar pelo processo. E talvez o meu processo é diferente do seu, o seu é diferente do meu, mas uma coisa é fato, nós vamos precisar passar pelo processo. Só que nós entendemos que o processo ele é passageiro e o propósito não. O propósito ele é eterno. Então você vai passar pelo processo, vai vencer o seu processo e vai chegar e viver os propósitos de Deus para a sua vida. E o processo ele é bíblico. Quando nós vamos olhar para grandes pessoas que venceram, que cumpriram com o seu propósito, você vai ver que todas elas passaram por um processo. E uma das pessoas que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada é a história de José. José, ele viu o propósito, José, ele viu aonde ele ia chegar, mas José não viu o processo que ele ia passar. E é tão interessante isso porque quando nós vamos olhar para a nossa vida, muitas vezes Deus ele te apresenta o propósito, mas ele não te apresenta o processo. Por quê? Talvez porque se ele apresentar o processo, a gente vai desistir, né? Talvez se ele apresentar o processo, a gente vai dizer, não, então eu não quero mais isso aqui para mim não, porque vai ser muito difícil. E quando você olha para a história de José, é exatamente isso. José sonhou aonde ele ia chegar, José sonhou aonde Deus ia levá-lo, mas José não sonhou com o processo. José não sonhou que seria vendido pelos seus irmãos. José não sonhou que ele seria escravo. José não sonhou que ele ia ser caluniado por algo que ele não fez. Ele ia ser preso injustamente. Ele não viu nada disso. Ele não sonhou com nada disso. Mas tudo isso foi o processo para que José chegasse no propósito de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Todo propósito passa pelo processo. E muitas vezes Deus não vai te apresentar o processo. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que o Deus que te deu o propósito não te abandona no processo. Prova isso para mim, Lara. Prova. A Bíblia diz que José está no poço. Ele foi jogado no poço pelos seus irmãos. E lá dentro, Deus era com José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E lá, na casa de Potifar, Deus era com José. Depois, ele foi caluniado, foi preso por algo que ele não fez, mas lá na prisão, Deus era com José. Ou seja, Deus te joga no processo, mas ele não te abandona, ele fica lá com você, ele fica lá do seu lado. Quer outro exemplo? A Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, que Jesus olha para os discípulos e diz, passemos para outra margem. Eles entram no barco e eles vão. A princípio está tudo certo, mas quando o barquinho chega no meio do mar, a Bíblia vai dizer que vem uma grande tempestade. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus disse, vamos para o outro lado. Jesus não disse nada sobre tempestade. Jesus não disse nada sobre vento, mas a tempestade veio, o vento veio. Mas o que é mais lindo e mais interessante? Jesus estava dentro do barco. Por alguns minutos, os discípulos acho que esqueceram que Jesus estava lá. Mas quando eles lembraram quem estava dentro do barco, eles recorreram à presença de Jesus. Então entenda isso. O Deus que te deu o propósito, o Deus que colocou o propósito no seu coração, é o Deus que te sustenta no processo. Eu quero te impulsionar através desse vídeo e dizer para você que você é forte, que você é guerreiro e que você vai aguentar esse processo aí. Talvez seja um processo complicado, talvez seja um processo difícil,
mas você não está sozinho. O Deus que te deu o propósito é o Deus que está guardando você no processo. É o Deus que está com as mãos estendidas sobre você. Você vai suportar esse processo aí. Você vai aguentar esse processo aí. E depois desse processo, você vai viver um lindo propósito estabelecido por Deus. Então aguenta, suporta, porque eu te garanto que vai valer a pena. Nós já falamos aqui como descobrir o seu propósito. Nós já falamos sobre o processo para chegar no propósito. E no próximo vídeo nós iremos falar como desenvolver o seu propósito. Te espero lá, hein? E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.